Agora a gente vai falar do Palmeiras. No sábado o Verdão entrou em campo pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e também pelo repentino afastamento de Felipe Melo do elenco palmeirense. Apesar disso, o time de Cuca respondeu bem e garantiu a vitória contra o Avaí ainda no primeiro tempo. Confira a história desse jogo na reportagem de Fernando Gavini. O clima não era dos melhores. Numa semana de eliminação na Copa do Brasil e afastamento de Felipe Melo na véspera, a torcida do Palmeiras estava desconfiada. E com toda a razão. Era preciso mais do que uma vitória, mas uma atuação convincente para fazer a massa alviverde voltar a acreditar. Com esse intuito, o Palmeiras colou a bola nos pés e amassou o Avaí nos minutos iniciais. O time catarinense mal conseguia passar do meio-campo e o Verdão tinha mais de 70% de posse de bola quando Guerra encontrou Dudu, que deixou o marcador sentado para bater forte e abrir o placar no Allianz Parque. Rafael Veiga, que entrou no lugar de Guerra, deu o passe para Daverson marcar o primeiro gol com a camisa do Palmeiras e se emocionar. O atacante foi um dos destaques da partida. Mas para Cuca é só o começo, porque o jogador tem muito mais para dar. Ele vai melhorar. A parte técnica dele vai fluir natural. Ele estava de férias, esse é o segundo jogo. Ele não conhece ainda os companheiros. Ele jogou uma partida lá em Recife com outro pessoal, hoje com outro pessoal pela primeira vez. Ele vai render mais do que ele rendeu hoje. Foi a quarta partida invicta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Avaí serviu para acalmar os ânimos, mas Cuca quer mais bons resultados para acabar de vez com a pressão e com a desconfiança da torcida. Eu não consigo ver o Palmeiras errado, tudo errado, tá bagunçado, do Palmeiras torto. Está em quarto lugar, estamos vivos numa Libertadores, que o 1-0 fora é ruim, mas não é o fim do mundo, pode muito bem virar, e foi eliminado para o Cruzeiro num 4-4. Eu não vejo que isso seja motivo para crise, para problema desse tamanho. E entendo que isso ocorre, o peso que o jogador leva nas costas, é pelo que se criou esse ano em cima do Palmeiras. Pelo menos um problema já está resolvido. Cuca não quis responder a nenhuma pergunta sobre Felipe Melo, mas no final da entrevista coletiva fez um pronunciamento para explicar a situação do volante, que não faz mais parte dos planos do treinador e está liberado para procurar um novo clube. No que eu penso de equipe de composição, do meio-campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio. E isso é uma coisa que no futuro iria dar problema, eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso, então não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram. Perguntaram se foi só minha ou da diretoria, foi em consenso minha, junto com o diretor, junto com o presidente. Bom, o Cuca deu as explicações, né? Falou que não se encaixava no plano de jogo dele. Pode até ser verdade, né? Tanto que ele tinha feito a opção pelo Thiago Santos. Mas não creio que seja só isso, Flávio. Acho que tem mais alguma coisa, acho que tem um problema de relacionamento mesmo. E talvez para não perder o comando do grupo, ele decidiu pelo afastamento do Felipe Melo. Tipo, olha, aqui comigo você não vai ser titular, pelo menos nesse primeiro momento. Então, para a gente evitar a fadiga, você procura um outro clube e fica tudo acertado. E o dinheiro que o Palmeiras gastou e o investimento que foi feito, como é que fica? É simples, né? Quando você usa dinheiro dos outros. Por isso que eu sou super a favor do futebol empresa. Nenhum dono de empresa faria esse tipo de investimento. Não vou entrar no mérito da história, você tem razão. Deve ter havido algum desacerto. O Felipe parece que falou para o Cuca que do jeito que ele joga aqui não se joga mais na Europa, em lugar nenhum do mundo. Até é verdade, o estilo de marcação do Cuca não se usa na Europa, mas o Cuca foi campeão brasileiro com esse tipo de marcação. E é o chefe, não é? Cada um tem o seu trabalho. Então, claro. Quer dizer, houve uma rota de colisão e os dois têm razão, né? Um é o chefe, o outro falou uma coisa que ocorre, e outra coisa aqui na Europa. Quer dizer, enfim, não vou entrar no mérito de quem tem razão ou não, até porque não vi a situação. Mas o jogador tem um contrato. Se ele quiser ficar quietinho na casa dele, vai ficar recebendo. É simples, né? Assim, é fácil, né? Eu dou um carro para você, você não gosta, eu simplesmente encosto o carro.
Você não faz isso na sua empresa, eu não faço na minha. Michele não faz na dela. Quem está em casa não faz assim. Compra um monte de comida lá e tal, faz o supermercado não, depois joga tudo fora. Não é assim que as coisas funcionam. Está na hora de se virar uma coisa séria o futebol brasileiro. Não é descartar, nós estamos falando de Felipe Melo. Não tem nenhum volante no Brasil com o nível do Felipe Melo. Nenhum. Mas ele também não jogou nada que justificasse essa fama toda. Assim, Ele se você jogou... pegar não. volantes, o Jusilei chegou no São Paulo, está jogando mais que ele. O Gabriel chegou no Corinthians e se encaixou, está jogando mais que ele. Ele se machucou. Eu não lembro de nenhuma partida memorável do Quando ele chegou no Palmeiras, ele foi muito bem, depois ele se machucou e teve dificuldades. E é óbvio que ele não é o Felipe Melo da Europa. Se ele fosse o Felipe Melo da Europa, ele não vinha para o Brasil, é claro. Ele veio em final de carreira. O cara que vem para o Brasil vem em final de carreira. O que eu acho um erro. Porque cedo ou tarde descartam todos esses caras, porque o nível dos caras é outro, a cabeça é outra. Vamos ver qual vai ser o final da história desse pessoal que está voltando da Europa. Não dá para jogar aqui, não tem condição. É um negócio ridículo. O Eduardo Batista pensava de um jeito, aí ele com o Eduardo jogou, depois veio o Cuca e mudou, e aí descarta tudo. Quer dizer, não dá, né? Não é assim que se funciona no futebol. Eu acho, Flávio, que eu entendo o que você está falando, concordo também, mas acho que existem casos e casos. O Palmeiras fez um investimento muito alto. Isso. Você, de repente, fica com um jogador que acaba criando um problema de relacionamento e o técnico perde o comando do grupo por causa dessa influência ruim, então, mas aí todo o investimento vai para o espaço. Mas esse problema de relacionamento é que é discutível. Esse problema de relacionamento é que é discutível. Que problema houve? O Felipe Melo, ele sempre foi um líder. O Palmeiras contratou o Felipe Melo e apresentou como pitbull, como líder, como não sei o quê. Ele estava exercendo exatamente o papel que o Palmeiras queria dele. Foi assim que o Palmeiras o apresentou, não foi? Chegou o pitbull, não sei o quê e tal. Aí você contrata o Flávio Prado para sua empresa e chega lá e fala, só que tem o seguinte, depois de 6 meses, fala, só que é o seguinte, você não gosta de torcida uniformizada, você tem que falar que gosta. Pô, eu não gosto. E você contratou, o Palmeiras contratou o pitbull. Está aí o pitbull. Esse é o problema. Pois é. Bom, a enquete de hoje é baseada nessa decisão do treinador palmeirense. A gente quer saber, o Cuca acertou em afastar o Felipe Melo? Sim ou não? Então nós temos aqui a opinião dos nossos meninos. Sim ou não, Celso? Como é que é? Desculpa. O Palmeiras acertou em afastar o Felipe Melo? Se ele é um desagregador de grupo, porque o que estão falando é isso. É que ele na verdade, a informação não chegou fácil, né? Jogaram no cara. Isso é o que estão falando. Eu acho que o Cuca tem todo o direito, sim. E aí, então, sim. Sim. Flávio? É um absurdo. Isso aí não, porque teve um investimento, né? Como é que você faz 8 meses? Contrataram o pitbull está aí, agora ele está sendo afastado porque ele é o pitbull. Quer dizer, vai entender o negócio. E o prejuízo? Isso é que eu quero saber. E o prejuízo? Eu acho o seguinte, é que tem informações oficiais e extraoficiais. Isso. Extraoficialmente tem o relato de uma discussão ainda no banco de reservas do Felipe Melo com o Cuca, que foi desrespeitoso. Quando qualquer um que for desrespeitoso com o seu chefe, corre um risco de ser demitido. Simples assim. Existe uma hierarquia. O Felipe Melo, apesar de ser um grande jogador, quando ele for técnico, ele que toma as providências. Agora, quando você tem um comandante, um líder, você não pode desrespeitar. Mas é complicado. A não ser que você arque com as consequências disso. Os dois custaram muito caro e custam, né? Muito caro para o Palmeiras, né?